tudo bem com você? O meu nome é Carol, seja muito bem-vindo ao nosso Céu Estrelado, porque hoje nós vamos conversar sobre autoconhecimento. Nós temos ouvido muito ultimamente sobre a questão do autoconhecimento, mas para nós que somos cristãos, qual que é a necessidade de nos autoconhecermos, de conhecermos a nós próprios? Qual a necessidade e qual a utilidade disso na nossa vida? A questão do autoconhecimento para nós que somos cristãos, ela é basicamente para nos ajudar a aperfeiçoarmos o nosso caráter e estarmos cada dia mais e mais parecidos com o nosso Salvador Jesus Cristo, com o caráter dele. Saber quem somos, saber que somos filhos de Deus, qual a nossa personalidade, qual o nosso jeito, nos dá a oportunidade de sermos firmes como uma rocha nos princípios que escolhemos adotar em nossas vidas, os princípios bíblicos. E também é muito mais fácil você lutar contra um pecado acariciado, contra algum defeito de caráter, quando você conhece aquele defeito de caráter. Não tem como você limpar uma sujeira a qual você não está vendo. Então você vendo, você se autoconhecendo, você pode dizer, nisso aqui eu tô caminhando, tô chegando lá, vou ter que continuar nesse ritmo e nisso aqui eu ainda estou falhando muito, ainda preciso adiantar um pouquinho mais. E aí, a partir dessa informação, você vai ver que coisas, que próximos passos eu posso tomar para seguir na santificação da vida cristã. E também na questão da modéstia, que temos conversado muito aqui no canal. É muito importante que você se vista de uma maneira apresentável, que você esteja num lugar apresentável, que você possa realmente refletir esse caráter, esse conhecimento que você está tendo de si mesmo no interior para fora do seu corpo. Então, para hoje, eu vou apresentar a vocês os meus 2 caderninhos de autoconhecimento. Esse aqui é o caderninho voltado para a vida espiritual e esse aqui para a parte física mesmo, para o nosso corpo no geral, porque afinal somos templos do Espírito Santo e precisamos estar bem arrumados, bem alinhados e também saudáveis principalmente. Eu vou mudar a câmera de lugar, então a partir de agora vocês só vão ouvir minha voz para que eu possa mostrar para vocês esses caderninhos que são muito lindos. Esse aqui então é um xodozinho. Mas antes, não se esqueça de deixar a sua inscrição aqui no canal, porque se você deixar para o final você pode esquecer e eu tô contando com a sua inscrição aqui. Sabe, é muito importante que a gente entenda que nós somos uma pessoa só. Não existe uma Carol para o trabalho, uma Carol na vida pessoal. O meu caráter, ele é o mesmo em todos os lugares que eu estou. É a mesma coisa com a nossa vida física, mental e espiritual. Na verdade, elas são apenas uma coisa só. Ela é uma vida, dividida em áreas, mas é apenas uma vida. Então, se você não tiver isso aqui, você pode fazer toda essa jornada de autoconhecimento em um único caderno. Mas como eu tinha já esse journal de autoconhecimento da Purpose Paper, que eu mostrei para vocês naquele unboxing da outra vez, eu achei que não seria muito legal colocar nesses espaços em branco as outras informações, porque acabaria que ficaria muito esparso. Eu não conseguiria colocar todas as informações que eu gostaria de um determinado tema em apenas uma página dessa, porque já ia mudar para outro tema. Então eu tenho esse aqui, que é o Journal de Autoconhecimento Espiritual, e esse aqui eu peguei uma capa de um caderninho que eu tinha e umas folhas de um outro caderno que eu tinha e juntei e fiz o caderninho de autoconhecimento, o Journal de Autoconhecimento da parte física e mental. Aí juntos eles formam os 3 aspectos principais da nossa vida. Vamos começar por esse journal de autoconhecimento. Ele já tem algumas coisinhas escritas, então eu vou pegar o meu convite de casamento que eu mostrei para vocês no outro vídeo para tampar as informações que eu já preenchi. E esse journal, ele é muito legal porque ele, além de ser bonito, isso ajuda muito a te incentivar a fazer, ele vem com algumas explicações e ele vem aqui com as áreas da vida. Então, ele vai começar te dando o espaço para você preencher os seus dados, que no meu caso estão preenchidos, vocês não precisam saber todos os meus dados. Aí ele vem para a área da minha história, e aí vai ter os 3 melhores momentos da minha vida, os 3 piores momentos da minha vida, as 3 mudanças importantes que aconteceram comigo ao longo da minha vida, e os meus 3 maiores sonhos. E aí a gente vem para as nossas habilidades e para as nossas fraquezas. 3 a 5 habilidades que se destacam em você e que te ajudam, né? Ou seja, escrever, ajudar pessoas e assim por diante.
aí 3 a 5 coisas com as quais você possui dificuldade e essas coisas te atrapalham. Depois ele vai te dar um exercício prático. Entre em contato com as pessoas mais próximas a você e pergunte a elas as suas 3 principais qualidades e anote a resposta. Depois você vai perguntar para a mesma pessoa os seus 3 principais defeitos. E assim, é nesse momento que eu digo para vocês que a jornada de autoconhecimento é uma jornada que exige coragem, porque você vai ter que lidar com a sua pior versão para que você possa encontrar a sua melhor versão em Jesus Cristo, que na verdade é a reflexão do próprio caráter dele. Então, antes de você começar essa jornada de autoconhecimento, ore, busque a Deus e saiba que você vai precisar ser forte e corajoso para você olhar frente a frente com o seu pior inimigo, que no caso é você mesmo. Depois ele vai te dar a área de interesses que você vai colocar 3 assuntos de seu maior interesse, atividades que você mais gosta de fazer, 3 livros favoritos e 3 pessoas que você admira. E você vai ver se alguma resposta se repete e alguma coisa assim. E aí você vai ver se alguma resposta se repetiu, se sim, você vai anotar isso. E se você pudesse escolher 7 melhores coisas da vida, quais seriam? E você vai fazer a listinha das 7 melhores coisas da sua vida, ou 7 melhores coisas que você escolheria para ter na sua vida. Aí a gente sai da parte da introdução e vem para uma parte que já é mais profunda e vai exigir que você se encare no espelho novamente, que é a questão das idolatrias, das nossas idolatrias. Mas a gente fala, uau, mas eu sou cristão, eu não adoro ídolos, eu não presto adoração à imagem de escultura, mas nós já estamos carecas de saber que idolatria não é apenas se curvar diante de uma estátua, mas idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar em que Deus deveria estar na sua vida. A única coisa que eu não concordo desse journal aqui, nessa questão da idolatria, nesse journal da Purpose Paper, é que eles colocam que Jacó idolatrou a sua segunda esposa, que seria a Raquel. Por isso teve tantos problemas na família, mas eu não concordo com isso, porque a gente estudando a história de Gênesis e de Jacó, na verdade, Jacó queria Raquel e Raquel estava prometida para ele por Labão. Labão é que enganou ele e que deu Lia primeiro. Então, tecnicamente, ele não estava idolatrando Raquel, ele só estava prestando favores à esposa que ele pediu. A outra foi um engano, então é de se esperar que ele ficasse chateado com aquela situação, sabe? É plausível, é compreensível que Jacó não fosse se afeiçoar tanto a Lia, porque além de ele não estar esperando casar com ela naquele dia, ele foi enganado por ela e por Labão. Então sim, isso aqui eu discordo. O resto tá ficando muito bom. E é isso, sejam como bereanos, você vai ler tudo, você vai ver o que está de acordo com a palavra de Deus e vai ir ali de acordo com a sua consciência própria. Então, tendo isso em vista, vamos preencher as questões que vão acusar o que talvez você idolatre. Aí você vai colocar: com o que você sonha acordado? O que faria a sua vida ficar sem sentido? O que mais te faz sofrer? Durante o seu dia, no que mais gasta tempo fazendo ou falando? Com os quais projetos, atividades você se engaja? Alguma resposta se repetiu? Se sim, cite as 3 mais repetidas. Você considera que está idolatrando algo ou alguém? E como você pode melhorar caso você considere isso? Você tem que tomar muito cuidado, porque realmente, ali naquele caso de Jacó, eu não creio que ele estivesse idolatrando Raquel, porém, é algo muito plausível de acontecer também. De você acabar idolatrando o seu cônjuge, ou a sua família, ou os seus filhos, ou algum objeto, ou o seu trabalho, e até mesmo trabalho missionário. Você pode acabar idolatrando o trabalho missionário e esquecer do próprio Deus da missão. Aí aqui a gente vai falar sobre os hábitos. Então, quais são os seus hábitos? Por que essas práticas se tornaram hábitos em sua vida? O que te motivou a adotá-los? Por que você mantém esses hábitos? Por que eles ainda hoje são importantes para você? Alguns dos hábitos identificados são ruins e ou prejudiciais para a sua vida. Por quê? Para onde você imagina que esses hábitos te levarão? O que eles mudam ou transformam em você? O que eles estão fazendo em você? Depois nós vamos para os meus amores. Aí você lê o textinho com calma e preenche, né? Você já experimentou uma inconsistência entre aquilo que você sabe sobre Deus e aquilo que você faz? Se sim, escreva com que frequência você experimenta isso e como costuma ocorrer. Qual é o lugar de prioridade que o culto e a vida em comunidade ocupam em sua vida hoje? Você acredita que o culto e o envolvimento com o corpo de Cristo podem te ajudar a reorientar e redirecionar o seu amor por Jesus? Como? Ou vice-versa, né? Como você pode ajudar essas pessoas também, caso você note alguma frieza espiritual? Qual práticas, disciplinas e hábitos você pode adotar em sua vida cotidiana para direcionar e focar o seu amor para Jesus? E vamos para os meus ou os nossos relacionamentos.
com quem você mora, quais as principais características do seu relacionamento com eles, ou caso more sozinho, com seus familiares mais próximos. Liste essas pessoas com as quais você mais possui intimidade, citando os aspectos positivos de cada uma, no que agregam na sua vida. Aí você vai colocar o nome, o aspecto positivo dessas 6 pessoas. Você já falou de Cristo com essas pessoas? No caso de todas elas forem cristãs, também vale, tá? Se você já falou de Cristo com essas pessoas, porque se as pessoas são cristãs e vocês não conversam sobre Cristo, será mesmo que vocês são cristãos? Há alguma atitude que você tenha tomado para levar Jesus para mais perto delas, mesmo sendo cristãos? Porque, mesmo sendo cristãos, devemos almejar cada dia mais estarmos próximos de Cristo. Dentre essas pessoas, algumas influenciam você para mais perto de Cristo? Se sim, como? Você se considera alguém que agrega na vida das pessoas? O que você precisa melhorar nos seus relacionamentos? Agora a gente vai aqui ter uma fichinha da saúde também. E embora eu tenha colocado algumas coisinhas aqui tem uma fichinha de saúde. Aí você vai colocar as suas características, se você tem algum problema de saúde, se você realizou alguma cirurgia, alguma coisa assim. E a questão do problema de saúde é exatamente igual de todo o Journal de Autoconhecimento. Não é para ficar caçando doença, mas sim para você identificar algo e conseguir trabalhar contra aquilo. Então vamos supor, eu tenho uma dor no pescoço. Eu sei disso, o que eu posso fazer para erradicar essa dor? Não é para ficar me lamuriando com ela, mas sim para eu dar um fim nela o mais rápido possível, da melhor maneira possível, buscar conhecimento para erradicar essas questões de saúde. Você vai colocar aqui como você tem se sentido física e mentalmente. Caso você esteja com problemas de saúde, você tem cuidado desses problemas? Como? Você faz algum exercício físico? Caso não, já pensou em algum com o qual se adaptaria? Aí de 0 a 10 classifica a qualidade do seu sono, de 0 a 10 classifique o nível de alimentação correta e equilibrada, de 0 a 10 classifique o quanto você vive em situação estressante, de 0 a 10 classifique o quanto você se sente inseguro, ansioso em situações difíceis, estabeleça metas objetivas para melhorar a sua saúde, minha profissão e estudos. Marque qual experiência você já passou, escreva sobre as 3 atividades acadêmicas e profissionais que mais te marcaram, você possui uma ou mais vocação profissional? Se sim, qual? E por mais que aqui esteja falando de faixa escolar, de escolaridade, eu não concordo com isso. Vocês sabem que eu sou a favor da educação domiciliar. Para mim, isso aqui são apenas títulos. Você vai escrever isso aqui se você se interessar, porque, gente, existiram tantas pessoas, as mais inteligentes do mundo, como Einstein, como Tesla, como o próprio Senhor Jesus Cristo, que estudaram em educação domiciliar e foram pessoas super, hiper, mega, ultra sábias. Então isso aqui, eu creio que você tem que avaliar o quanto está o seu estudo na maneira geral, não na escolaridade, entende? O quanto eu estou me dedicando para aprender coisas novas que são do meu interesse, que são do interesse do reino dos céus. E isso sim. Agora, se prender muito à escolarização, eu não acho legal, não. Aí você vai fazer um relatório das suas finanças aqui também. De 0 a 10, classifique o quanto você se considera econômico, o quanto você sabe administrar o seu dinheiro, o quanto você considera que usa o seu dinheiro corretamente, o nível de dificuldade que você sente para dar o dízimo, isso é importante, o quanto você considera que ajuda outras pessoas com o seu dinheiro, quais suas formas de renda, qual a parcela da sua renda mensal que você guarda intencionalmente por mês, quanto da sua renda você destina para servir ao próximo e ajudar alguém em uma necessidade específica, se você ainda não faz, como poderia fazer? Você acredita que ter muito dinheiro ou ter pouco dinheiro pode te fazer mal? Você tem algum investimento ou poupança guardada? Estabeleça 5 metas e objetivos para alcançar nas suas finanças. E aí a gente volta para a questão de fé. Então, minha fé. Você já leu a Bíblia toda? Você lê a Bíblia com qual frequência? Você possui uma rotina de planejamento de leitura bíblica? Você costuma ler livros cristãos? De 0 a 10, quanto você considera que está se dedicando à leitura e estudo da palavra? Você deveria se dedicar mais e melhor? Aí vamos para a questão da oração, né? Porque quer a palavra, que é a oração. Você faz orações com qual frequência? De 0 a 10, classifique o quanto você considera que está se dedicando à oração ao Senhor. O que influencia positivamente ou negativamente na sua frequência e qualidade de oração? Qual é a importância da oração para você? Você deveria buscar melhorar? Aí vamos para o comportamento. De 0 a 10, qualifique o quanto seu comportamento está de acordo com a vontade de Deus. Quais os frutos do Espírito você conhece em si? Quais outros frutos do Espírito Santo ou qual outros talentos você identifica em você? E aqui, de novo, seja sincero com você, porque embora tenham coisas que você realmente precise melhorar, tem outras coisas que você está caminhando muito bem. Mas, ao mesmo tempo, você vai ver quais obras da carne você reconhece em si, quais outros pecados seus, porque você não tem conseguido abdicar desses pecados. O seu relacionamento com Deus se difere em situações difíceis
difíceis ou confortáveis? Como? Na fala, no papel, para que o Senhor te ajude. Então, vamos para a parte do serviço. Você frequenta uma igreja? Se sim, qual? Se não, por quê? Você participa de alguma atividade, projeto cristão fora da igreja? Você serve em algum desses lugares? O que você faz? De 0 a 10, qualifique o quanto seu serviço à obra está em conformidade com a vontade de Deus. Qual a importância do serviço da obra para você? Como você pode melhorar? E agora vamos para o chamado. Considere esse espaço a sua mala do chamado. Descreva dentro dela as suas habilidades, experiências, facilidades e ferramentas que podem ser úteis para o seu chamado. Considerando a sua mala, como Deus te chama para agir? Você tem usado as ferramentas da sua mala em prol da obra? Como? Como você pode melhorar? Agora nós vamos para o meu propósito. O propósito maior de Cristo tem guiado a sua vida? O que falta para isso acontecer por completo? Como você age para alcançar o propósito? Quais áreas você tem destinado ao propósito que Cristo te deixou? Como você poderia melhorar? E aí a gente vai para os nossos sonhos. O sonhar faz bem. Qual é o nosso sonho, qual a área da vida e qual a motivação a gente tem para cumprir esse sonho. Aí por fim a gente vem para ter do propósito, que é basicamente aquela roda da vida, onde a gente vai classificar as nossas áreas profissionais, pessoais, sociais e espirituais. E aqui nós vamos ter um espacinho para fazer um mural sobre quem nós seremos em Cristo. Depois de a gente ter visto tudo isso aqui, a gente vai para um journal, que é o físico e mental, né? A saúde. E aqui eu acho legal eu te dar essa listinha. Eu vou falar o que vocês precisam, vocês anotem aí, se quiser anotem nos comentários, que você conheça em si mesmo. Porque, por exemplo, no rosto, nós temos o nosso formato de rosto. O meu é redondo. Qual que é o óculos ideal para o meu formato de rosto? Então eu coloquei aqui os tipos de óculos que são ideais para o meu formato de rosto. E todas essas coisas você consegue descobrir pesquisando na internet. Como descobrir o meu formato de rosto? Aí ele vai te dar lá uma tabelinha de medidas, você vai medir tudo aquilo ali e pronto, você vai ter essa informação. Isso aqui eu acho muito interessante justamente para que nós consigamos ver o que fica melhor na gente, ver, por exemplo, na questão da acne, que é o meu caso. A minha acne é hormonal, então o que eu posso fazer para melhorar nessa situação? Ou então, vamos chegar na parte do corpo já já. Tem roupas que podem ser modestas para mim, mas não modestas para outro tipo de corpo. Porque, por exemplo, uma pessoa que é bem magrinha, tem os ossos bem fininhos, que tem um corpo naquele retângulo bem fininho mesmo, vai ficar bem com um vestido mais estreito, vamos dizer assim, mais reto, e não vai ficar vulgar. Mesmo que seja todo fechadinho, com manga, com saia comprida, com golinha fechada, mas talvez em alguém que tenha um corpo com ossos um pouco mais largos, vai virar um vestido justo, coisa que não acontecia com a pessoa que é mais magrinha. Então, é muito importante também você ter essa noção para você não acabar usando algo que você acha que é modesto, mas que no seu corpo não vai ser modesto. Então aqui eu coloquei o formato do meu rosto. Eu quis enfirular um pouquinho mais, eu coloquei o formato dos olhos, do nariz, do lábio e das orelhas e também a minha curvatura de cabelo. E aqui eu fui pegando no Pinterest as imagens, fui imprimindo e fui fazendo as colagens. Aí temos quais cortes de cabelo ficam bom no meu formato de rosto, quais cuidados que eu tenho que ter com o meu tipo de cabelo. Aí eu fiz um cronograma capilar, que seria para crescimento, que é o que eu tenho interesse no momento, e aqui eu vou colocando os produtinhos que eu vou gostando. Aí nós vamos para uma rotina de skincare, porque somos templo do Espírito Santo, precisamos andar limpos, arrumados, porque o Senhor se agrada disso. Então tem uma rotina da manhã, uma rotina da noite e uma rotina do que eu tenho que fazer uma vez por semana. Como eu já falei em outro vídeo, eu sou muito prática, eu gosto de coisas que são rápidas. E aqui também tem uma tabelinha de como fazer massagem facial, porque autocuidado, não é vaidade, é muito diferente. Aí aqui eu tenho o meu formato de corpo e as minhas medidas de corpo estão aqui do lado, mas isso não interessa a ninguém. Isso aqui é muito importante para que a gente venha entender quais roupas vão ficar bem na gente, e por isso, complementando, eu fiz uma coloração pessoal por um aplicativo mesmo, por um site mesmo, eu vou deixar o link na descrição para você. E assim, eu não me prendo a isso. É bom conhecer quando você está indeciso, quando você não sabe de algo, mas é claro, você não quer usar uma dessas cores? Não use. Você gostou de uma cor de outra paleta que ficou bem em você e você achou que ficou bem em você? Use, sabe? Isso aqui é tudo para te dar um norte, para te ajudar, não para te prender em caixinhas. Mas enfim, a minha coloração pessoal acabou sendo um inverno profundo com um subtom neutro, pelo menos foi o que as fotos disseram. E aí com isso eu vim e fiz uma partezinha do meu estilo. Como vocês viram, saiu um vídeo sobre os 7 estilos universais para cristãos, no caso os 5 estilos universais para cristãos, e vai sair também um vídeo sobre cada estilo para a versão modesta. Aí no meu caso é um estilo romântico casual com um toque de criativo, embora eu não tenha escrito aqui porque ia ser muita coisa. Coloquei a palavra-chave, a personalidade desse estilo e
principalmente os modelos que ficam bom com o meu formato de corpo nesse estilo. Então você faz a junção do seu formato de corpo com o seu estilo. Então camiseta de botão, vestido transpassado, saia godê, vestido soltinho, vestido acinturado, roupas monocromáticos, evasê, modelos clássicos, tecidos fluidos, cintos, usar cintura alta e peplum, que eu queria botar uma fotinha dele aqui, mas não consegui. E eu coloquei os aspectos do look, as estampas e cores e os tecidos que a gente vai usar nesse estilo aqui. Aí eu coloquei aqui uma seçãozinha do cuidado corporal, coisas que a gente deve fazer para cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. Então, desde banhos gelados até alongamentos, tomar sol, cortar as unhas e coisas assim. Produtinhos também que eu gosto. E aqui também tem algumas receitinhas de escalda-pé, esfoliante caseiro e etc. E a gente vem para alimentação. Não sei quantos de vocês sabem, mas eu sou vegetariana estrita. E eu gosto muito de comer bolos de salada, fazer coisas assim, mas eu também sou meio formiguinha às vezes. Eu era mais, já sou bem menos, mas eu gosto de um bolinho de vez em quando, de alguma coisa assim. Então eu prefiro fazer essa tabelinha aqui para me ajudar a montar composições de pratos na hora do almoço que fosse de uma forma mais saudável, porque eu gosto muito de bolo de salada. Hoje, há alguns meses atrás, eu não estava conseguindo comer salada. Eu estava assim, senhor, eu sou uma vegetariana que não está conseguindo comer salada, isso tá errado. Me mostra um jeito que eu consiga comer uma salada que eu goste, que eu sinta bem. E aí ele me mostrou os molhos. Eu sei fazer alguns molhos caseiros e são deliciosos na salada. Agora eu como bacias e bacias de salada se deixar. Procura essas tabelas na internet, é muito fácil. Então, ó, tem uma pirâmide alimentar vegana. Eu já falei que eu sou vegetariana e não vegana, porque vegetariano estrito é uma alimentação. Vegano, veganismo é um estilo de vida, é uma filosofia de vida. A gente pode fazer um vídeo disso também em outro momento, mas são coisas bem diferentes. Então, eu sou vegetariana estrita, porém, na alimentação, muitas coisas são parecidas, então eu coloquei uma pirâmide alimentar assim, porque é mais fácil de achar. Aí aqui temos um grupo de proteínas, que no caso são as que estão aqui para serem vegetais, porque aqui só tem proteína animal, então corta. Carboidratos e gorduras boas. E aqui, como você deve dividir o seu prato. 50% vegetais crus e cozidos, 25% de proteínas e 25% de carboidratos. E aí eu pulei aqui 2 páginas, mas uma é sobre o ciclo, então as meninas podem pesquisar sobre o ciclo e fazer uma página sobre quais são as 4 fases do ciclo e também sobre os suplementos que eu tomo. Não é de interesse eu mostrar todos os suplementos que eu tomo, que eu deveria tomar, então você vê aí o que você precisa e anota para você não esquecer. E a gente sai da parte física e vai para questão mental. Eu acho muito legal a gente estudar as questões da linguagem do amor. De novo, não se prendam a isso como uma regra universal, como uma doutrina, porque isso não é uma doutrina, isso é uma coisa legal de se saber. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente cria intrigas com alguma pessoa ou com pessoas que nós amamos mesmo, porque a gente acha que ela não está dando atenção pra gente, mas ela, sei lá, não fez tal atitude que pra mim é tão importante. Mas às vezes, pra ela, as outras coisas que ela faz, a forma como ela te serve, é a demonstração máxima de amor que ela tem. É bom a gente observar isso pra gente ver qual é a linguagem do amor da outra pessoa, para que a gente possa demonstrar o amor para aquela pessoa da forma como ela se sente mais amada. E também entender que quando ela faz isso para conosco, ela está querendo dizer que ama muito a gente. E também a gente pode dar uns toquezinhos. Olha, eu sei que você faz isso e eu gosto quando você faz isso, porque você está demonstrando amor por mim, mas quando você faz tal coisinha, nessa outra linguagem do amor, eu também me sinto muito amada. Então, nisso aqui a gente consegue dar uma troca de amor muito boa entre familiares, amigos e assim por diante. Depois a gente pode fazer uma pesquisa sobre o nosso temperamento. Ellen White tem o livro Mente, Caráter, Personalidade, volume 1 e 2, vocês podem estar lendo, mas enfim, você pode, para adiantar, fazer um testezinho sobre o temperamento e descobrir o seu temperamento, anotar aqui e colocar as características, as coisas que são prós e as coisas que são contra, porque quando a gente sabe das nossas coisas negativas e das nossas coisas positivas, é mais fácil a gente raciocinar de forma consciente. É claro que um temperamento, vamos supor, que te deixa irritadiço muito fácil, isso é uma coisa natural sua. Porém, nós sabemos que nós temos que matar o homem natural todo dia e deixar que o homem espiritual cresça em nós. Então, se no momento em que eu sei que eu fico irritadita muito fácil, quando eu sei que isso é por culpa, entre aspas, do meu temperamento, eu não vou simplesmente deixar ele culpado. Eu não vou falar assim, eu sou irritada mesmo, esse é o meu temperamento. Não, eu vou falar, opa, o meu temperamento, ele me deixa irritada. O que eu posso fazer, que estratégias eu posso tomar para, de acordo com o meu temperamento,
melhorar isso, entende? Então, quando a gente busca a raiz do problema, é muito mais fácil voltar e resolver essa situação. E por fim, eu tenho aqui um outro testezinho que eu fiz, eu acabei imprimindo, que é o teste da personalidade, que no caso a personalidade e o temperamento são um pouquinho diferentes, vocês podem pesquisar um pouco mais sobre isso depois, mas que quando você faz esses pequenos testes, até de internet mesmo, você fala, uau, então é por isso que eu ajo dessa maneira, uau, é por isso que eu sou assim, e se torna mais fácil buscar ajuda em Cristo para lutar contra essas coisas específicas e melhorar as coisas que já são boas naturalmente, né? Nutrir as coisas que são boas, vamos supor, eu sou muito caridosa, então é muito mais fácil continuar nutrindo isso e matar o homem espiritual, que é a irritabilidade, como do nosso exemplo. E com isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de verdade, de terem um pequeno norte de como começar a sua jornada de autoconhecimento, para que você possa chegar cada dia mais e mais próximo do caráter de Cristo, é claro, com a ajuda dele. Não se esqueça sempre de orar, pedindo socorro e apoio do Espírito Santo, pedindo a chuva temporã para receber a chuva serôdia. E é claro, deixe nos comentários se você pretende fazer o diário de autoconhecimento também. Não se esqueça também de curtir esse vídeo, compartilhar ele para que mais pessoas possam se autoconhecer na presença de Cristo e ter um glow up em Jesus Cristo. E é claro, fiquem com a graça e a paz dele. Tchau!